Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de textualidade. Mas calma que não é tão difícil quanto vocês estão pensando. Às vezes a gente está escrevendo um texto sem nem perceber como a gente construiu esse texto. E essa é a questão que vai nortear o nosso vídeo de hoje. Como escrever sobre isso ou aquilo. O processo de construir um texto, esse como construir um texto, depende não somente, mas em grande parte, de algumas estratégias de textualização. Ou seja, o que eu vou precisar mobilizar para que o meu texto seja bem formulado. A gente costuma chamar essas estratégias de textualização de fatores de textualidade, que são as características que o texto precisa apresentar para que o leitor produza algum sentido sobre esse texto. Eles são, ao todo, 7 fatores: intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, coesão e coerência. Hoje a gente vai falar em específico sobre os dois primeiros, intencionalidade e aceitabilidade. E nos próximos vídeos a gente fala sobre os outros 5, beleza? Mas antes da gente definir essas palavras não muito comuns no nosso dia a dia, vamos ler esse ensaio intitulado Brasil para Brasileiros, da Márcia Tiburi, retirada do seu livro Como Conversar com um Fascista. O Brasil para Brasileiros, de Márcia Tiburi. Talvez seja muito irônico dizer que os brasileiros não veem a si mesmos, pois veem muita televisão e com ela confundem a realidade. Mas é fato que, em junho de 2013, a população brasileira saiu às ruas em nome de uma causa aparentemente muito simples: protestar contra o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus. O susto de muitos com a novidade brasileira, o despertar do gigante, como alguns denominaram, ocorreu devido ao surgimento de uma alteridade que não cabe no parâmetro da identidade sempre afeita a essências e naturezas. É certo que, a partir disso, uma mudança de autocompreensão coletiva está em cena no Brasil atual. A intenção generalizada do senso comum à investigação em ciências humanas era de que as pessoas estavam felizes com o governo e com o estado social. Verdade que os brasileiros despertaram para a questão política que estava esquecida ou até mesmo recalcada, mas isso não deve ser traduzido apenas em nível de consciência revolucionária adquirida. No Brasil atual, não devemos acobertar o fato de um crescimento de tendências fascistas, de ódio ao outro, a negros, índios, homossexuais. Esse ódio não é novidade, mas que ele esteja em alta é algo que só se poderá enfrentar com a lucidez com que se preocupa em desmanchar os mitos. Bom, depois de ter lido esse texto, a gente precisa partir da ideia de que o texto é uma ponte que liga o autor e o leitor. A gente falou bastante sobre isso no vídeo Textos e Sentidos, que já está disponível aqui no canal, então se você quiser se aprofundar um pouquinho, corre aqui nos cards para assistir. O autor ele sempre possui um objetivo quando ele escreve o texto dele, e isso é a própria intencionalidade, ou seja, a razão pela qual eu escrevo. A intencionalidade ela é muito importante porque ela está presente em todos os textos, já que nós sempre escrevemos pretendendo alguma coisa. Por exemplo, quando eu faço um trabalho escolar, eu tenho o objetivo de tirar uma nota alta. Ou então, quando eu construo uma propaganda, eu tenho o objetivo de convencer alguém a comprar o meu produto ou o meu serviço. E por aí vai. Então a gente pode resumir a intencionalidade como sendo o questionamento. Por que eu escrevo meu texto? Então, voltando no texto que a gente leu, onde a gente consegue encontrar a intencionalidade aqui? É bem claro que o texto não é neutro. Ele critica a posição passiva do brasileiro, que se disfarça nessa ideia geral de que somos uma nação acolhedora e empática, que luta pelos marginalizados, mas o discurso de ódio continua enraizado na gente. Mas a intencionalidade da autora não é só criticar. O texto tem uma argumentatividade explícita, porque ela também quer justificar, explicar, convencer e desenhar esse cenário do qual ela está falando. Para isso, ela usa algumas estratégias. Por exemplo, frases de efeito incômodas, como é a primeira frase, que pode convencer o leitor a ler esse texto. Ela utiliza também alguns argumentos históricos, como em junho de 2013, que legitima a defesa dela. Constatações óbvias, como a impressão geral de que somos uma população feliz. Refutação dessas obviedades, como quando ela expõe a falsa sensação de consciência política. E ela também faz uso de algumas ironias e acidez. Assim, ela tenta cumprir a intenção principal de jogar na nossa cara a realidade em que nós vivemos. Uma nação que vive muito bem, obrigada, mas só até a página 2, porque o racismo, a xenofobia, a homofobia e os preconceitos em geral estão por debaixo dos panos da alegria carnavalesca do Brasil. Eu diria que é até mesmo um alerta para quem anda assistindo muito televisão e deixando de olhar pro lado, né? Fica a dica, galera. Vamos agora para o segundo fator, a aceitabilidade. Se a intencionalidade tem a ver com quem escreve o texto, a aceitabilidade tem a ver com quem lê o texto. A aceitabilidade nada mais é do que o movimento do leitor em aceitar ou não o que o autor escreveu. E ela só acontece quando o leitor desenvolve algum tipo de compreensão sobre o que foi escrito. Quando nós lemos um texto com um tema um pouco diferente, com uma linguagem muito técnica, sobre um assunto que
que a gente não conhece muito, algo que seja estranho a nós, a gente não consegue construir um sentido para esse texto. Então, a aceitabilidade não é das mais positivas. Mas calma, a aceitabilidade não é simplesmente dizer eu aceito ou eu não aceito esse texto, baseado na má ou na boa vontade do leitor. Na realidade, para poder aceitar ou rejeitar um texto, o leitor ele precisa considerar o tema e o modo de escrita, além de recorrer a seus conhecimentos sobre a língua, seus conhecimentos de mundo e seus conhecimentos sobre a reação do autor e do leitor quando estão interagindo com o texto. Voltando mais uma vez no texto, a gente percebe que cabe ao leitor aceitar ou não o texto da Marcia Tiburi. O leitor facilmente vai entender o corpo do texto por ter uma linguagem fácil e coesa. Mas dependendo da posição ideológica e política do leitor, a aceitabilidade pode não ser positiva, porque a divergência de ideias acaba gerando uma incompreensão. Então, a gente percebe que o autor não tem controle sobre a aceitabilidade. É o leitor que pode tornar o texto significativo com base nos seus conhecimentos. Vale também lembrar que isso depende do perfil do leitor e provavelmente quem adquire esse livro já tem uma expectativa sobre o conteúdo, para concordar ou discordar. Então, depois de ver esses dois fatores na prática, a gente consegue compreender que eles não têm nada a ver com a gramática. Na realidade, eles estão ligados à atitude do autor em produzir um texto e do leitor em aceitar ou não a configuração desse texto, e enquanto ele lê, atribui algum tipo de sentido para o que está sendo dito. Ou seja, a intencionalidade remete à intenção, e a aceitabilidade remete à compreensão e interpretação. Você quer praticar um pouquinho mais sobre tudo isso? Então corre no nosso blog, que lá tem um texto de apoio e um desafio te esperando. Até o próximo vídeo!